Paz, voltamos. Acredito que esteja bem melhor agora, né, irmãos? Paz e graça, irmãos. Nós retornamos aqui. Fiz um ajuste aqui na lente da câmera, porque estava bem embaçado, mas vamos dar início então assim ao nosso tema pandemia e os desafios da igreja. Vou aguardar só algumas pessoas entrarem novamente para nós assim então iniciar o nosso estudo. Desde já vou expressar novamente aqui o meu agradecimento à Federação de Mocidade pelo convite, na pessoa do nosso irmão Alan, e também louvar pela iniciativa dos amados irmãos, né, de manter a comunhão e também fazer com que esse seja um momento de reflexão a despeito de tantos problemas, tantas dificuldades que nós temos de estarmos juntos, mas por meio dessas ferramentas nós estamos tendo a oportunidade de diminuir o impacto do distanciamento social. Então, eu quero parabenizar a Federação de Jovens, né, exatamente por esse trabalho, por manter, né, a comunhão, ainda que à distância, mas unidos, né, no propósito, unidos espiritualmente. Então, quero também manifestar a minha alegria, né, de poder sempre, de alguma maneira, estar participando e contribuindo com os amados irmãos. Nós vamos fazer da seguinte maneira no nosso encontro de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que tempo é esse tempo que nós estamos vivendo, a questão de que maneira nós podemos analisar, observar esse tempo. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das atitudes que nós devemos ter em meio a esse tempo e falar depois no final a igreja se preparando para o tempo de crise. E aí eu vou deixar um texto bíblico de aplicação pastoral. Então, antes de nós começarmos o estudo propriamente dito, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Nós vamos fazer uma leitura inicial, vamos fazer uma oração e depois nós vamos assim então entrarmos no tema propriamente dito. Eclesiastes, um texto bem conhecido de todos, texto que fala sobre que há tempo para tudo, mas vamos fazer a leitura do verso 1 e também do verso de número 5. Logo depois vamos orar e pedir para que o Senhor esteja abençoando tudo aquilo que nós vamos aqui falar e que o Espírito Santo esteja também aplicando todas as verdades que serão aqui colocadas aos corações. Diz assim um texto da palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Verso 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então, esse é um tempo que nós estamos vivendo de se afastar de abraçar, né? É uma grande verdade. Nós vamos orar nesse momento e vamos dar início logo após a nossa palestra, seguindo essa dinâmica que eu acabei aqui de apresentá-los. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Pai, unidos espiritualmente, intencionalmente, para poder refletir, meditar sobre esse tema tão relevante. Rogamos para que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida, na vida de cada um que está nos assistindo e daqueles que irão assistir posteriormente, e que as verdades que aqui serão ditas possam ser de fato aplicadas ao coração de cada um e que possamos, ao fim, Senhor, dessa transmissão, sair daqui edificados,
encerrar esse momento de modo a levar para a nossa vida não apenas informações, mas um conhecimento que nos ajude a melhor vivermos a nossa vocação, melhor vivermos, ó Pai, o ser igreja. É a oração que fazemos em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nessa reflexão que eu quero trazer, a primeira verdade aqui que eu quero colocar como tema para a nossa meditação é a questão de pensar que tempo é esse que nós estamos vivendo. Ora, nós fizemos a leitura do livro de Eclesiastes, que vai dizer que há tempo para tudo. E aí nós estamos diante de um tempo em que nós não podemos nos abraçar, não podemos estar unidos. E o que nós devemos fazer nesse tempo que estamos distantes fisicamente, porém unidos intencionalmente, unidos espiritualmente? Então, depois de assistir algumas lives, alguns irmãos que têm uma palavra significativa para a igreja brasileira, como o reverendo Augusto Nicodemos, como o reverendo Hernandes Dias Lopes, o Paulo Júnior, entre outras pessoas, eu fiz aqui uma síntese de algumas coisas que eu pensei, que eu ouvi também dos irmãos e que pude também pensar, refletir e somar todos esses pensadores e fazer uma síntese aqui para trazer para os irmãos uma reflexão acerca de como que podemos ser igreja relevante para esse momento. Eu quero, assim, então, convidá-los a prestar bastante atenção e colocar depois também, quem sabe, perguntas para podermos, no final da nossa palestra, da minha fala, responder ou interagir com os irmãos. A pergunta inicial que eu faço é: que tempo é esse? Que tempo é esse? E aí nós podemos olhar aqui uma primeira questão que eu quero levantar. É tempo de separar profetas e profetas. Ou seja, é tempo de nós observarmos que algumas pessoas que estão no cenário cristão evangélico brasileiro, que têm uma voz, que têm visibilidade na sociedade, é tempo de nós olharmos quem é que porta, quem é que tem um conteúdo que de fato é relevante para a igreja num tempo como esse que nós estamos vivendo. Quando eu falo profeta, eu falo pessoas que têm poder, têm a palavra, têm algo a dizer para a comunidade cristã evangélica e até mesmo para a própria sociedade. Nós vivemos num tempo de igrejas midiáticas e que têm visibilidade na televisão e em redes sociais. E sabemos que existem lideranças fortes no nosso país que possuem uma palavra e que as pessoas ouvem atentamente e seguem. Portanto, esse é o tempo de nós observarmos profetas e profetas. É o tempo de nós olharmos para aqueles que estão falando aquilo que é de fato relevante para a comunidade cristã, que ajuda a igreja a ser igreja em todos os momentos, em todos os tempos, ou que a sua mensagem apenas serve para atender uma demanda em um determinado contexto específico. Por exemplo, é tempo de nós olharmos para aquelas igrejas que carregam mensagens de cura, de milagres, de sinais e prodígios, e repensar o porquê que aqueles que se dizem portadores de dons espirituais miraculosos não estão no campo de batalha trabalhando juntamente com
aqueles que são da área de saúde para gerar as famosas curas ou os supostos poderes que se tem de trazer para esse mundo realidades espirituais de milagres, como eles dizem ter em suas igrejas. Logo assim que começou a pandemia, algumas brincadeiras nas redes sociais, né, surgiram do tipo as igrejas com programações de cura divina estão fechadas. Os cultos de cura divina estão temporariamente sem programação. Portanto, a grande pergunta que nós devemos fazer é: que tipo de mensagem a igreja evangélica brasileira, na pessoa de lideranças importantes, ou até mesmo de pastores locais que não têm tanta visibilidade, que tipo de mensagem nós temos para o tempo como esse que nós estamos inseridos? Por isso eu quis colocar aqui, é tempo de separar profetas de profetas, ou seja, daqueles que portam uma mensagem que seja relevante para a comunidade cristã, que respondem perguntas que estão sendo feitas agora, mas cujas mensagens elas também fazem com que a igreja tenha posicionamento em qualquer tipo de situação em que ela se encontra. Ou aqueles que apenas conseguem atender uma determinada demanda num determinado contexto, pois a sua mensagem apenas profetiza prosperidade, um ano de colheita, mas não consegue prever situações como essas que nós estamos vivendo e fazer com que a igreja, de uma forma tranquila e em paz, atravesse esse vale que nós estamos atravessando. Num contexto evangélico brasileiro de tantos profetas e de pessoas que se dizem portadoras de visões e revelações, por que nós não vimos ninguém se levantando, prevendo como o profeta Ágapo, lá em Atos, previu a fome naqueles dias? Por que ninguém se levantou preparando a igreja para essa realidade a qual nós estamos atravessando? Realidade que não atinge um país ou um estado, mas o mundo inteiro. Por isso, é tempo de separar profetas de profetas, daqueles que portam de fato a mensagem de Deus e que confrontam e que fazem com que a igreja caminhe em todos os tempos, em todos os momentos, em todas as situações, conforme o Evangelho, daqueles que apenas conseguem falar para um contexto que fica reservado, que fica limitado a um público num determinado tempo, num determinado local. É tempo de avaliarmos o conteúdo da mensagem da nossa igreja. Ou seja, o que os nossos púlpitos estão produzindo. O que tem saído dos nossos púlpitos, não no tempo de crise, mas antes mesmo da crise chegar. Porque sabemos que essa não é a primeira crise vivenciada pela comunidade cristã e nem será a última. Pela nossa perspectiva escatológica, que cremos como reformados, que a igreja passará por um período chamado de grande tribulação, nós precisamos repensar e reavaliar o conteúdo da mensagem que nós estamos proferindo. Aqueles que pregam, pastores, professores de escola bíblica dominical, superintendentes, que estão envolvidos no processo de escolher aquilo que a igreja irá estudar. Nós precisamos pensar que tipo de alimento nós estamos dando para a comunidade cristã. Que tipo de alimento nós estamos oferecendo às nossas ovelhas. Uma teologia da prosperidade que só serve para um determinado contexto, o autoajuda, um coach evangélico? Ou será que estamos pregando todo o conselho de Deus, ensinando a igreja a ser madura, não iludindo a membresia da nossa igreja com promessas que Deus nunca fez?
profetizando vitórias, milagres, profetizando um tempo de prosperidade, e que Deus jamais colocou essa palavra para ser proferida, mas está apenas sendo dita para poder fazer com que as pessoas saiam de uma maneira positiva do culto, de uma maneira alegre e feliz? Qual é o conteúdo da nossa mensagem? Uma mensagem relevante que traz respostas para demandas reais da juventude, demandas reais dos nossos idosos, dos nossos adolescentes, demandas reais das famílias da nossa igreja, ou mensagens paliativas que até no momento em que você ouve, você se sente satisfeito, mas não produz de fato vida. Alimentos que não são saudáveis, que até conseguem encher a barriga, mas não conseguem trazer saúde. É tempo de avaliarmos também as igrejas que vivem de eventos e de campanhas, se elas são de fato relevantes para os seus membros num contexto de pandemia. Portanto, nós devemos pensar se a comunidade cristã evangélica, quando acabar esse período de pandemia, se ela deve continuar vivendo da maneira que ela vive. Em sua grande maioria, igrejas de eventos, igrejas de show, igrejas de cantores, igrejas de trabalhos, para poder fazer com que a igreja tenha visibilidade, fazendo com que a igreja venha encher, mas não trata no discipulado, não trata na formação cotidiana da saúde espiritual dos liderados. Igrejas que vivem de atividade e que muitas das vezes nós nos tornamos viciados. Vivemos um ativismo, aniversário disso, aniversário daquilo, e uma série de atividades, como se uma igreja viva, uma igreja pujante fosse uma igreja em que todo final de semana tem programações para preencher o tempo das pessoas. Porque é muito fácil nós, muitas das vezes, falarmos de igrejas que vivem de eventos com cantores, de shows, e enfim. Mas muitas das vezes, dentro da nossa própria realidade eclesiástica, nós também criamos uma série de atividades para poder mostrar que somos uma igreja ativa. Mas o quanto que disso tem de evangelho que de fato preenche, que dá resposta às demandas da alma do homem, dos nossos membros. O quanto que isso muitas das vezes nos faz inverter aquilo que realmente importa e não fazemos da coisa principal a coisa principal. Esse é um tempo também de cumprimento de profecias bíblicas. Jesus Cristo disse acerca do princípio das dores. Jesus Cristo disse acerca de que próximo da sua volta haveria diversos eventos que seriam um prelúdio da ação de Deus de trazer juízo sobre o mundo. Portanto, é tempo de analisarmos também que Deus está cumprindo as suas profecias ao longo da história. É tempo de ver que tudo o que acontece é prelúdio de um juízo vindouro, de algo que há de acontecer em escala global, porém mais intensa. Portanto, é tempo de nós olharmos e, ao invés de simplesmente falarmos que é coisa tudo do demônio, é tempo de nós olharmos para a mão de Deus, que ao longo da história, ela sempre se manifestou também trazendo tribulação aos homens, porque a tribulação é o megafone de Deus, convidando o povo ao arrependimento e lembrando ao povo de Deus que o nosso lar não é aqui. É tempo de analisarmos onde está a nossa confiança, se ela está na ciência, se ela está na política ou se ela está na economia.
discussões sobre política e economia, discussões sobre ciência e política, e no fundo o que nós percebemos claramente é que ninguém conseguiu dar resposta necessária para esse tempo que nós estamos vivendo. Contudo, não estou aqui dizendo que nós não devemos caminhar com a ciência, que nós não devemos caminhar com a política, que nós não devemos nos preocupar com a economia. O que eu estou dizendo é que o homem tem demonstrado uma total e plena confiança nas esferas, né, do poder público, tem colocado sua confiança em lideranças políticas ou nas ações dos cientistas ou na economia para salvar. E o que temos percebido é que Deus permite algo acontecer e mostra para todos a nossa incapacidade de resolver essas coisas. Portanto, seria um tempo de dobrarmos os nossos joelhos e de pedirmos misericórdia, Senhor, e orarmos sim para que a política, para que a economia, para que a ciência contribua para passarmos por essa fase, mas deixarmos de termos atitudes de idolatria sobre essas coisas. Portanto, é tempo de observarmos os ídolos que nós carregamos no nosso coração. Quantos de nós adoramos aquilo que temos como recurso para a sobrevivência? E diante de uma crise como essa, muitas pessoas se veem fragilizadas diante daquilo que colocava a sua confiança e o seu coração. Portanto, diante dos juízos divinos, nós percebemos a impotência do homem em trazer respostas e soluções para o nosso problema, para a nossa crise, para esse tempo. Deus sempre visitou a terra ao longo da sua história com juízos, dilúvio, êxodo e tantas coisas que ao longo da história nós podemos perceber o quanto que o homem é impotente diante delas. E Deus, ele não está simplesmente passivo olhando as coisas acontecerem, mas sabemos que o nosso Deus governa e dirige todas as coisas. E o homem com seu coração voltado para soluções terrenas, confiando tanto em si mesmo, na sua capacidade, diante de um vírus como esse, todos se prostraram, todos foram derrubados. A economia foi parada, os cientistas estão correndo desesperados e os políticos se mostraram incapazes de resolver. É tempo de concluirmos que teologias como a da prosperidade não funcionam num tempo como esse. E as igrejas que abraçaram essa teologia fabricada no inferno, que ensina que o crente não fica doente, que ensina que o sinal do favor divino sobre a vida do cristão é a prosperidade, que ensina que os males que uma pessoa sofre nesse mundo é fruto ou do pecado ou do demônio. Percebemos que essa pandemia, o vírus Covid-19, é um vírus democrático. Atinge homens e mulheres, velhos, como pessoas pensaram que somente os velhos seriam vítimas. Agora sabemos que não apenas velhos, a Covid-19 também escolheu jovens e até crianças, ricos e pobres, cristãos e não cristãos, ateus, deístas e tantos outros que professam a fé em Deus ou em deuses, independente de religião, de classe social, de qualquer coisa. Percebemos que a Covid-19 foi extremamente democrática. Portanto, a teologia da prosperidade, a confissão positiva, não conseguiu responder essas questões como essa que nós estamos vivendo. Para aqueles que eu creio que todos nós aqui que pertencem a essa geração, a minha geração, gerações mais novas, ou até mesmo as mais antigas, nós nunca vimos uma coisa como essa
acontecer. Nós não estávamos preparados, vamos assim dizer, para algo desse tipo, dessa proporção, e realmente ficamos sem saber como agir em várias questões, em vários casos. Portanto, diante dessas questões que eu aqui coloquei, há uma outra teologia também que nós precisamos questionar, que atinge mais os acadêmicos, aqueles que gostam de teologia, mas que já se apostataram da fé, mas continuam à frente de igrejas. Hernandes Dias Lopes e Reverendo Augusto Nicodemos vão colocar exatamente isso, a chamada teologia liberal, que desacredita na Bíblia como palavra de Deus, como inspirada, acredita que essas histórias da Bíblia não são verdades, mas são mitos, são fantasias. Que tipo de resposta esses pastores, esses pregadores, esses crentes têm para um tempo como esse que nós estamos vivendo? Quais são, passando por uma segunda parte aqui então da nossa fala, quais são as atitudes que nós devemos ter diante dessa situação que nós nos deparamos, que nós nos encontramos? A primeira delas é a dessacralização do espaço-templo. Meu irmão, quanto tem crente que é crente, não sei se é, acho que vou inventar essa palavra aqui, templista, né? Templário, né? Quantos cristãos são cristãos do templo? O templo é a casa de Deus. O templo é o lugar da adoração. Sem saber sequer fazer uma análise neotestamentária se hoje realmente nós temos casa de Deus. Quem é a casa de Deus hoje? Somos nós. Templo são pessoas, igreja são pessoas. E o grande problema é que nós, de alguma forma, e eu vou falar aqui não apenas dos outros irmãos, né, neopentecostais, mas principalmente nós reformados também, que nos desviamos daquilo que é a teologia reformada. Nós acabamos sacralizando o espaço a ponto de acharmos que somos igrejas ou mais igrejas, quando nós nos reunimos no domingo no templo. Portanto, quando entrou esse processo da pandemia, pessoas se reuniram em frente a um templo para ficar orando com a mão voltada para o templo. E eu pergunto, que sentido isso faz? Sim, no Antigo Testamento, Deus havia ordenado o tabernáculo, depois permitiu que Salomão construísse o templo. Havia toda uma realidade no Antigo Testamento de templo ser a casa de Deus. E nós vamos ver um pouco mais à frente, o lugar da adoração. O lugar onde Deus assim então ordenou que fosse feito os rituais de sacrifício, de adoração a Ele. Mas na conversa que Jesus teve com a samaritana, Ele deixou bem claro que o lugar da adoração não é nesse monte, não é naquele, mas é em qualquer lugar, pois Deus é Espírito, importa que o adoremos em Espírito e verdade. Portanto, ser igreja, o espaço não torna a nossa reunião mais sacra por causa simplesmente do lugar onde nós nos encontramos. Eu não estou aqui dizendo para você que não é importante nós termos o nosso espaço. Claro que é. É importante para poder acomodar, é importante para poder melhor atender, é importante para gerar, de certa maneira, um conforto. E é importante, se você vai enfeitar, ornamentar, que isso faça sentido para os nossos olhos, para o ambiente ser um ambiente agradável, que nos proporcione uma melhor condição de culto. Mas nós não podemos nos iludir com a ideia de que a nossa oração ou a nossa reunião no templo faz com que a nossa adoração ou a nossa oração seja mais aceitável a Deus. Portanto, nós devemos tomar cuidado
exatamente em não fazer com que as estruturas sejam maiores do que do ser igreja. E aí há uma outra questão que nós precisamos pensar com relação às atitudes. A dessacralização do espaço-templo. E eu quero deixar bem claro, eu não estou dizendo que não devemos ter templo. Eu estou dizendo que nós devemos dessacralizar, não carregar o espaço, o lugar, como sendo um lugar onde Deus vai te ouvir mais, onde a reunião se torna sagrada, porque ali nós nos encontramos reunidos. Não, não mesmo. A nossa reunião no lar é tão importante quanto a nossa reunião no templo. A nossa oração, ela é igualmente ouvida. Não é o lugar que torna o nosso culto solene e aceitável a Deus. Portanto, aqueles que se desesperam porque não podem estar no templo, precisam rever o conceito e o lugar do templo na experiência da vida cristã. Os primeiros discípulos não tinham templo. Os primeiros discípulos não se reuniam em templos. Eles se reuniam em casas e em cemitérios. Apenas a partir do 3º e 4º século que começam a surgir os espaços públicos onde as comunidades se reúnem, por causa que o cristianismo se tornou uma religião lícita no Império Romano. Antes disso, não. É tempo de nós descentralizarmos a figura do pastor. Eu sei que muita gente não gosta do que eu estou falando ou do que eu vou falar. Mas nós precisamos parar com igreja que tem um pastor como eixo, que tudo se move em torno da figura pastoral. Portanto, se a reforma ela levantou a bandeira do chamado sacerdócio universal, de que todos nós somos responsáveis na questão do estudo, na questão, de nós falarmos com Deus, de nós orarmos, de nós intercedermos, de sermos responsáveis pela manutenção do alimento espiritual para a nossa vida. Todos nós temos essa grande importância e esse grande compromisso nesse processo. Por que nós, como igrejas reformadas, presbiterianas, entre outras até tradicionais, se apegam tanto à figura do pastor como se ele fosse um mago, como se ele fosse um pontífice, alguém que sem a presença dele a coisa não funciona? Eu lembro uma vez de uns jovens que estavam, adolescentes, numa igreja que eu pertencia, eles estavam assistindo um filme de terror, O Exorcista. E aí eles se reuniram para ver um filme de terror na casa, de um dos adolescentes. E aí eu lembro que um amigo, que é até conhecido de muitos da nossa igreja, lá de Coelho da Rocha, um amigo pessoal que é de infância, ele, quando chegou em casa, ele viu reunido na casa dele aquele grupo de jovens assistindo aquele filme de terror e a luz apagada, e ele foi lá e colocou uma máscara e ficou atrás, num corredor, atrás da porta, e de um modo que ele botava assim a cabeça e só parecia aquela figura, de um monstro, uma máscara assim de monstro. Ele botava a cabeça para fora e alguém que estava assistindo, quando olhava para o corredor, via aquela cabeça de monstro, e a pessoa ficou assustada. Aí o jovem, olha, tem alguma coisa ali estranha. E aí o jovem ficou com medo, aí bateu assim, catucou o outro também chamou, e aí eles falaram: eu falei para não assistir esse filme, eu falei pra gente não ver, eu falei pra gente não fazer isso. E aí começaram a ligar para o pastor para poder orar para expulsar o demônio da casa. Meus irmãos, como que a gente transfere a nossa responsabilidade do exercício da nossa vida cristã? Como que nós transferimos
a responsabilidade do exercício daquilo que o Senhor nos confiou a cada um a fazer. A oração, a leitura bíblica, e se aparecer um demônio, a expulsão do mesmo. Não depende de uma irmã superpoderosa da oração, não precisa da presidente da SAF, não precisa do presbítero ou do pastor. Precisa simplesmente de um crente que crê no nome de Jesus e exerce a sua autoridade espiritual, porque todos nós estamos debaixo da mesma unção. Portanto, quando nós olhamos para a nossa vida e estamos fracos porque não estamos ouvindo, ou porque não estamos vendo, ou porque o pastor não está presente, nós devemos repensar o que é ser igreja, devemos repensar o nosso sacerdócio, devemos pensar que cada crente é responsável pela manutenção da sua vida espiritual e da vida espiritual de outras pessoas. Portanto, nesse tempo, é tempo de você, meu irmão, minha irmã, ligar para um irmão, dar uma palavra de consolo, dar uma palavra de conforto, ligar para o irmão, ler a palavra de Deus, ler as Escrituras com ele. É tempo de nós reunirmos em pequenos grupos, ainda que virtualmente, e fazermos as nossas meditações, as nossas reflexões, independente de pastor, independente de conselho, independente de presbítero. Todos nós devemos exercer a nossa função de cuidar de vidas. Veja bem, eu não estou dizendo que o pastor não é importante, eu não estou dizendo que o conselho não é importante, o que eu estou dizendo é que você tem um papel que não pode ser terceirizado. E o problema das nossas igrejas é que terceirizou o papel do pastor para o papel de cada um para o pastor. A responsabilidade de estudar as Escrituras foi delegada ao pastor. A responsabilidade de orar foi delegada ao pastor. A responsabilidade de visitar foi transferida para o pastor. A responsabilidade de transmitir, de falar, de abençoar, de partilhar, foi tudo isso terceirizado. E a Bíblia nos chama a responsabilidade, cada um de nós. Cada um de nós. Portanto, as atitudes que nós temos aqui é de desacralização do espaço, da descentralização da figura do pastor, ser mais organismo e menos instituição. Veja o que eu vou falar, eu não estou dizendo que não devemos ter a nossa instituição, mas a instituição está a serviço do ser igreja, e não o inverso. Quando o ser igreja está girando em torno de eventos, em torno de coisas institucionais, nós estamos invertendo a ordem do negócio. Quando nós massificamos, maximizamos as instituições em detrimento do ser igreja, quando vem um tempo como esse de crise, nós ficamos perdidos, porque não aprendemos a ser igreja no cotidiano da nossa caminhada. Porque muitas igrejas estão perdidas, porque muitos pastores não ensinaram as ovelhas, aos líderes, a serem pessoas que têm responsabilidades cristãs de responder por aquilo que o Senhor confiou a elas. Por que muitas das vezes as pessoas estão perdidas? Porque muitas das vezes os presbíteros estão perdidos ou líderes estão perdidos? Porque ao invés de fazer a lição de casa, transferiu para o pastor. E na ausência do pastor, as pessoas não estão sabendo como agir, como fazer. Portanto, é tempo de nós investirmos em pequenos grupos, em grupos, sejam eles presenciais ou sejam eles pequenos grupos online. Quantos aplicativos nós temos para que as sociedades internas possam se reunir? Não é o fato de nós não podermos estar no mesmo espaço que a nossa comunhão deixa de existir. Afinal, comunhão envolve só de estar junto de forma presencial ou envolve a questão das intenções? O que é comunhão? O que é reunião? Reunião não é mais apenas estar junto no mesmo lugar. Nós estamos aqui reunidos porque as nossas intenções são as mesmas.
Estamos dentro de um mesmo objetivo, portanto, nós precisamos repensar como igreja a questão dos pequenos grupos, onde através deles nós facilitamos o desenvolvimento de dons, o desenvolvimento, né, de que cada pessoa possa se tornar responsável e trabalhar suas habilidades, dons e carismas que Deus tem derramado. Portanto, quando nós temos pequenos grupos, onde as pessoas se reúnem para ler a palavra, cantar, partilhar, orar um pelos outros, nós temos pessoas além do pastor, ou além do presidente da sociedade interna, ou além do conselho, pessoas também falando, pessoas também compartilhando. E cabe ao pastor, à liderança da igreja, cada vez mais preparar líderes, não para um tempo como esse, mas para viver o que é ser igreja. E independente do tempo, estamos todos preparados, porque estamos todos exercendo o nosso sacerdócio universal. Portanto, nós precisamos ser menos instituição e mais organismo. A instituição está a serviço do fortalecimento do ser igreja. Mas quando nós invertemos, nós acabamos tornando a instituição na própria essência do ser igreja. E quando não há como ela está entrando em ação ou agindo, atuando por impedimentos como esse que nós estamos, nós perdemos a noção, a direção das coisas. Portanto, se nós temos pessoas preparadas para ensinar a palavra, para orar, para pastorear umas às outras, num tempo como esse, nós tiramos de letra essa ausência de estarmos com dificuldade de nos reunirmos presencialmente. Afinal, eu quero falar uma coisa aqui também para vocês importante. Eu sou alguém que gosto muito de escatologia e boa parte das minhas palestras durante um bom tempo foram voltadas para isso. E eu defendo com unhas e dentes que a igreja passará pela grande tribulação. Então eu quero dizer para vocês, preparem-se para ser igreja em tempos como esse. Mas não devemos esperar outros momentos como esse surgirem para aprendermos a lidar com eles, mas que possamos fazer o que sempre foi a missão da igreja, para que ao chegarmos um momento como esse, não sejamos pegos de surpresa. Portanto, as atitudes, vou repetir todas elas, para a gente caminhar para a última parte. Descentralização do espaço-tempo, ou seja, entender que não é o templo que torna o nosso culto aceitável ou mais espiritual. A descentralização da figura do pastor, entender que o pastor é responsável em responder pelo ensino da igreja, por visitar, por pastorear, mas todos nós carregamos a responsabilidade de estudar a palavra, de ser igreja. Quantas igrejas que, quando entraram na crise, as sociedades internas logo já entraram, né, com as ferramentas da tecnologia e mocidade e UPA se reunindo constantemente. Conheço algumas igrejas que a UPA se reúne semanalmente, que a mocidade se reúne semanalmente, que a SAF se reúne, que a UPH se reúne. Ou seja, porque pessoas da SAF, pessoas da UPH, pessoas de cada sociedade interna estavam preparadas para o exercício de falar, de compartilhar, de ser igreja. Independente do pastor ter que estar presente em todas essas reuniões, e reuniões que muitas das vezes acontecem simultaneamente. Às vezes reuniões acontecendo em 3 sociedades internas se reunindo no mesmo dia. E todas elas conseguem dar conta sem a figura do pastor. Isso não é para fazer com que o papel do pastor fique menos importante, pelo contrário. É para o pastor entender que ele conseguiu fazer o serviço de casa. O verdadeiro líder é aquele que prepara outros líderes. Aquele que consegue, mesmo na sua ausência, fazer com que a coisa funcione da mesma maneira como se ele estivesse presente. Isso eu quero falar não apenas para pastores, mas para você que é presidente, para você que trabalha com alguma coisa na igreja, que você, no cargo que você está exercendo, prepare outras pessoas para que na sua ausência
elas consigam desenvolver o papel que você tem desenvolvido. Portanto, como que a igreja se prepara para o tempo de crise? Um irmão me falou da seguinte maneira, um pastor colega: se a igreja vai decidir se preparar no momento que ela entrar na crise, ela já está entrando numa batalha, de certa maneira, derrotada. Porque ela deveria já estar preparada. Porque no tempo de crise nós devemos fazer aquilo que a igreja sempre fez. Portanto, além de todas essas atitudes que nós aqui citamos, eu quero destacar algumas. Primeira, tecnologia a serviço do reino. Nós vivemos num contexto em que temos ferramentas para poder lançarmos mão e abençoarmos o povo de Deus. Então precisamos investir em ferramentas ligadas à mídia, tanto nível de federação quanto nível de igreja local. As igrejas que não se prepararam para isso, eu conheço várias igrejas de várias denominações que nesse tempo de pandemia não estão fazendo nada. Não está tendo nada online, não está tendo reuniões, as crianças estão dispersas. Por quê? Porque não investiram em mídia, pastores que se recusaram a fazer dessa forma, não quiseram se reinventar, aprender a lidar com as ferramentas. Então nós não podemos abrir mão disso. Olha como Deus é bom, mesmo num tempo difícil como esse que nós estamos vivendo, Deus não nos deixou sem essa ferramenta chamada Facebook, chamada Instagram, chamado esses aplicativos, Teams. Deus nos deu todos esses recursos para não deixar o povo desamparado. Olha como seria pior se nós não tivéssemos. Talvez famílias grandes, cujo existem na mesma casa 5, 6 pessoas da igreja, tudo bem, mas e aquele irmãozinho que é sozinho, aquela irmã, aquela senhorinha que é sozinha, ou aquele irmão que só ele, aquele jovem que só ele da casa dele é cristão? Como que seria isso? Portanto, irmãos, a tecnologia está aí para nos provocar, para nos ajudar a entender o quanto que nós podemos lançar mão delas para poder abençoar o reino. O reverendo Augusto Nicodemos nos lembrou, e o reverendo Hernandes nos lembrou que na época que houve a reforma, o sucesso da reforma foi porque pouco antes da reforma houve a imprensa de Gutenberg. Ou seja, tudo aquilo que Lutero escreveu foi para a imprensa, a tradução da Bíblia foi para a imprensa, e a reforma pôde ter a proporção que teve por conta da tecnologia da época, que talvez sem ela não seria possível a reforma ter tido o sucesso que ela teve. Portanto, nós temos a ferramenta da rede social para não desampararmos o povo de Deus, e aqui então fica que as igrejas levem a sério e que os conselhos invistam nas redes sociais. Não esperar que haja pandemia, haja algum tipo de situação em que a rede social será o instrumento principal para nós mantermos a nossa comunhão. Não. Que isso continue acontecendo mesmo no nosso retorno. Que paralelamente continuemos a trabalhar. Igreja presencial, mas igreja também virtual. Mantendo, quem sabe, essas ferramentas para poder alcançar mais pessoas. Algumas igrejas, em reuniões de oração, eu conversando com um amigo pastor, ele falou assim: Nilson, eu via 15, 20 pessoas em reunião de oração. Nós usamos um aplicativo que nós estamos conseguindo nos reunir com mais de 50 pessoas. Mais da metade da igreja conseguindo estar reunidas. Aí você fala, então estão substituindo? Não, não é substituição. É fazer uso tanto da questão da reunião presencial, como também mantermos esses aplicativos, investimento em questões de mídia, porque o alcance é muito grande. Muitas pessoas que não são de igrejas nenhuma visitam a página da sua igreja, visitam o culto online da sua igreja. Então é tempo de pensarmos também no quanto nós podemos alcançar aqueles que não estão podendo ir por causa de impedimentos,
Isso eu falo num tempo normal, natural, ou aqueles que também não vão por não serem cristãos, mas visitam a página e estão sendo alcançados pela palavra de Deus. Nesse sentido, os líderes devem investir e pensar realmente em dar qualidade para esses instrumentos, porque é através da qualidade, tanto daquilo que se prega, e aí há uma responsabilidade maior ainda na condução do culto, pois quando voltarmos à nossa realidade de igreja, o culto precisa ser algo claro, algo inteligível, algo em que o pastor realmente esteja falando uma palavra relevante, onde os louvores que estão sendo cantados possam alcançar de fato, não apenas no seu conteúdo, mas na qualidade do que está sendo transmitido. Investir de modo que a palavra de Deus chegue às pessoas sem o obstáculo da dificuldade das ferramentas inapropriadas para poder transmitir aquilo que nós queremos transmitir. Se levamos a sério a palavra de Deus, precisamos levar a sério também os instrumentos que nós usamos, os meios que nós usamos para alcançar as pessoas por meio dela. Que haja clareza, que haja investimento por parte das nossas igrejas nisso. Os líderes devem se envolver mais no trabalho pastoral da igreja. Ou seja, presbítero, assumam o papel de pastor. Presidentes de sociedade, assumam o papel também de direcionamento, de direção, de coordenar, de gerir, de pastorear também, no sentido de cuidar de pessoas que estão debaixo da liderança. A preocupação dentro das sociedades internas que acabam viabilizando, acabam se tornando um meio da gente entender um pouquinho mais do porquê que o outro não está indo, de conhecer mais as pessoas e de abraçar, que cada sociedade possa se preocupar em criar instrumentos, sejam da mídia, ou sejam os instrumentos que nós usamos semanalmente, como ligar, como mensagens, para poder ver aqueles que estão mais afastados, aqueles que não estão sendo contemplados, aqueles que não estão assistindo, né, as transmissões da nossa igreja. Vocês podem, não só podem, como devem fazer. Devem ser pastores. Presbíteros exerçam a função de pastor e líderes ajudem os líderes da igreja a pastorearem, pastoreando aqueles também que estão sob o cuidado de vocês. Discipulado, meu irmão. Coisa que igrejas que vivem de eventos não conseguem fazer, porque o que atrai é eventos, e quando não há eventos, essas igrejas estão vazias. Eu já percebi que algumas determinadas denominações que têm 4, 5 mil pessoas, e essas igrejas nas lives têm 1000 pessoas. E você olha, poxa, 1000 pessoas assistindo é muito, mas cadê as outras 3.000? Cadê as outras 4.000? O que está acontecendo com elas? Porque as igrejas de eventos vivem de sensações produzidas pelo local, por toda a parafernália que se cria, e que as pessoas estão muito mais presas a questões formais e institucionais do que a ser igreja. E o ser igreja se dá na própria vivência simples do cristianismo, que é oração, que é comunhão e que é palavra. E isso nós podemos fazer estando presencialmente ou não. E é claro que fazemos questão de estar presencialmente quando é possível, mas quando não é possível, mantermos a comunhão por meio dos recursos que nos são dados. Precisamos então dar qualidade àquilo que nós temos como instrumentos para poder alcançar. E aí eu quero então encerrar essa live com um texto e simplesmente aplicar muito rápido essa palavra aqui para os irmãos, que é o do Salmo 137. Então essa é a minha palavra pastoral e que vou ser bem breve agora nessa minha fala. Salmo 137 é o salmo que vai dizer acerca do exílio do povo de Deus na Babilônia, das privações que aquele povo estava passando. Mas 3 coisas eu quero deixar aqui para nós pensarmos. À margem dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores
que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Quanto os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagar contra a pedra. Rapidamente, para a gente encerrar. Israel estava na Babilônia, passando por um exílio que levou aproximadamente 70 anos. Deus da aliança com seu povo havia alertado por meio dos profetas dessa situação a qual eles poderiam se encontrar. Porém, o não ouvir a Deus, o fazer com que o coração se endurecesse diante das palavras dos profetas, o resultado foi o exílio. E aqui nós nos deparamos com um povo longe da Terra Santa. E aqui, sim, nós temos de fato o lugar da adoração, que era Jerusalém, o templo, onde o sacrifício deveria ser feito. Porém, tudo aquilo que havia de instituição para a realização do culto a Deus conforme prescrito, tinha que acontecer em Jerusalém. E o que nós vemos nessa passagem? Algo que também tem a ver conosco. Privação. Nós estamos privados de estarmos reunidos presencialmente e algumas coisas nós não conseguimos fazer por conta exatamente desse distanciamento que nós nos encontramos. O povo estava privado. E olha o que nós nos deparamos nesse texto, nos ensinando acerca da privação. A primeira coisa que nós vemos aqui é o foco, pois o texto diz que eles estavam à margem da Babilônia, e que as harpas estavam penduradas, ou seja, os levitas não poderiam ministrar o seu cântico conforme as prescrições, porque não estavam no templo, não estavam no lugar da adoração. E é claro que eu estou aqui fazendo uso desse texto, considerando que no Antigo Testamento era assim que funcionava. Tá? Eles não perderam o foco. Eles não esqueceram quem eles eram. Portanto, eles não simplesmente poderiam cantar de acordo com o deboche dos seus opositores, esquecendo que realmente eles foram separados por Deus para exercer o ofício da maneira que Deus chamou para exercer. Se eles caíssem, vamos assim dizer, usar uma linguagem popular, na pilha dos opositores, eles estariam declarando com as atitudes que eles esqueceram a identidade deles. Portanto, nós vemos aqui, do verso 4 ao 6, fidelidade. A ponto do próprio autor do Salmo se praguejar caso ele perdesse o foco de quem ele era. Ele mesmo vai dizer que a mão dele ficasse amaldiçoada, que a língua dele fosse amaldiçoada, se ele cantasse ali, esquecendo da promessa de Deus de restauração, pois eles precisavam retornar para o lugar da onde Deus havia colocado. E por fim, o que nós percebemos do verso 7 ao verso 9 é confiança. O salmista ele confia em que aqueles que levaram eles a juízo, o Senhor haveria, conforme havia dito tanto na lei quanto nos profetas, que ele haveria de trazer juízo sobre a Babilônia e também sobre aqueles que fizeram parceria, como os edomitas. Então aqui o que nós percebemos é que o salmista tinha confiança do juízo de Deus e da restauração do povo, ainda que eles estivessem vivendo naquele momento uma situação que parecesse para eles que tudo havia acabado. Portanto, o povo vivia uma privação, o povo vivia uma situação em que determinados benefícios que eles tinham enquanto povo de Deus em Israel, em Jerusalém, eles estavam privados da celebração, da solenidade, do culto público a Deus, eles não estavam tendo.
E eles também não perdem a identidade deles, deixando que isso fosse algo do passado e que agora então eles não seriam fiéis a Deus e fariam aquilo que os opositores estavam pedindo, porque já não mais confiava na restauração. E vemos então a confiança de que o Senhor haveria assim de restaurar a situação. O que eu quero então deixar aqui, é claro que devido às questões de Jerusalém que não tem como trazer para a realidade da igreja, pois são contextos diferentes, nós aplicamos o quê? Aplicamos que no tempo de pandemia que venhamos a manter o nosso foco. Quem nós somos? Somos igrejas. E aí tudo aquilo que foi falado antes devemos repensar e analisar se, sendo igreja da maneira que nós estamos sendo, a gente consegue dar respostas para o tempo que estamos vivendo. Foco, fidelidade. Não é porque eu não consigo estar congregando que eu vou me permitir não ter cuidado com a minha vida espiritual. Ah, mas eu não consigo ficar 1h30 assistindo um culto pela rede social. Meu irmão, pelo amor de Deus. É tempo da gente se esforçar um pouco para vencer as nossas limitações, para nos mantermos de pé. O camarada não consegue ficar 1 hora assistindo uma rede social, mas consegue ficar 2 vendo filme, mas consegue ficar 2h30 no Facebook, consegue ficar de papo furado um tempo no Zap. Mas quando se trata de ouvir uma mensagem, quando se trata, de ver um culto online, ele 1 vez por semana no culto, um estudo às vezes na semana, ele não consegue, estando de quarentena, aqueles que estão em casa. Ou os que não estão trabalhando, mas não estão indo para o templo, é tempo de nós nos esforçarmos. É tempo de nós percebermos que precisamos ser responsáveis em gerir a nossa espiritualidade. Portanto, fidelidade. E acima de tudo, para fechar, confiança de que o Senhor trará a restauração, a resposta que nós precisamos como igreja, como Ele trouxe para Israel. Portanto, meu irmão, minha irmã, espero que essa reflexão, essa palestra e essa palavra pastoral no final tenha de alguma maneira provocado aqui a gente a repensar. Eu sei que alguns pontos foram polêmicos, mas é para ser polêmico em algumas questões, porque nós precisamos como igreja aprender a olhar para coisas que não estão dando certo e mudar enquanto há tempo, para que possamos, em outras situações que virão, como essas ou até piores, diferentes, enfim, para que saibamos ser igreja. Que venhamos a não esperar a coisa acontecer para remediar, mas que diante de tudo que eu falei, que praticamente é um resumo de algumas reflexões minhas pessoais, palavras do Nicodemos, palavras do Hernandes e de outros pastores que eu percebi que são relevantes e eu coloquei como ponto, que possamos pensar, e principalmente nós como igreja presbiteriana, mais viver um cristianismo onde nós colocamos de fato como principal o que é realmente principal, o ser igreja, ser uma igreja mais orgânica e deixar que as instituições elas estejam a serviço do ser igreja e não achar que ser igreja está dentro de uma estrutura institucional. A instituição a serviço da igreja e não a igreja a serviço da instituição. Olhar para a necessidade de preparo das lideranças e do exercício do sacerdócio universal de cada crente, investir nas pequenas reuniões, nos grupos pequenos, online ou presencialmente, quando retornarmos, como um meio de nós potencializarmos os dons para que a figura do pastor não seja a figura de um papa, centralizando, mediando, como se a gente fosse de fato necessário para a coisa acontecer. Quando falo a coisa, eu não estou falando aquilo que é competência do pastor, mas aquilo que qualquer crente pode fazer no seu exercício de ser cristão. Portanto, que Deus abençoe. Eu não sei se alguém tem aqui alguma pergunta para a gente fechar aqui então o nosso encontro de hoje. Vamos lá, estou aqui passando aqui para ver se tem pergunta aqui, tá, irmãos?
Amém, amém. Eu agradeço aqui a todos. Pense aí, por gentileza, em tudo que foi falado, né? Eu acho que a gente precisa sair daqui desse momento com uma igreja mais forte. Aprenda uma coisa, palavra final mesmo agora. A crise não serve para nos derrubar, mas para nos deixar mais fortes. Então, todas as vezes que o mundo, de forma geral, passou por uma crise, né, a sociedade ela se tornou mais forte, gerando mais recursos e avançando até mesmo em termos de ferramentas para poder, né, superá-las. Então, superar as crises. Então, que como igreja possamos retornar mais forte do que entramos nessa crise. Né? Possamos retornar olhando para aquilo que começou a ser feito, ou aquilo que já vinha sendo feito, mas foi potencializado nas nossas reuniões durante essa pandemia, que possamos dar continuidade a tudo isso. Né? Amém, irmãos? Vamos então aqui orar. Agradeço a todos vocês que participaram aqui, né? Agradeço a palavra aí, presidente da Federação de Mocidade, de todos que estão aqui nos assistindo e aqueles que vão assistir também. Um sábado abençoado, que vocês possam meditar, refletir, compartilhar com líderes que não viram, mas que de repente podem ver e vocês possam conversar um pouco sobre. Anotar essas coisas que foram faladas, depois vocês vão poder assistir, anotem algumas coisas, vão discutir, vão debater, né? O que eu acho que é importante para a gente poder crescer. Deixa eu ver aqui o presbítero Johnny falando alguma coisa. O Johnny me mandou perguntas aqui. Deixa eu ver aqui quais foram as perguntas. Deixa eu pedir aqui ajuda à universitária aqui, que é a minha esposa. Qual foi a pergunta do Johnny? Johnny, vamos lá, cadê? Estamos certos de pensar que a pandemia seria uma forma de Deus corrigir os povos e nações devido ao pecado no mundo, no que tange, podemos pensar que... na verdade, Deus permite ao longo da história situações ocorrerem e a gente precisa ver que Deus está no controle de tudo. E eu não acho equivocado nós pensarmos que sempre a mão de Deus está presente em situações complicadas e que a gente pode, diante delas, se for cristão, pensar na nossa caminhada cristã, de fortalecer o nosso vínculo com Deus e lembrar que o nosso lar não é aqui, e aqueles que não são crentes, ver que é um megafone de Deus convidando ao arrependimento, né? Então, mesmo quando a coisa acontece ruim, a gente não pode achar que o mal ele é autônomo, age debaixo do controle soberano de Deus e que em tudo o Senhor tem o seu propósito. Então, nosso discurso não é aquele discurso da teologia da prosperidade, que é o capeta, que é o demônio, que tudo é o diabo, que ele é quase que um ser igual a Deus. Não. Deus tem controle de tudo e por mais que esses males tenham atingido o seu povo, nós precisamos entender que o nosso lar não é aqui e que é um convite, sim, a uma maior intimidade com Deus, a reforçar a nossa comunhão, e aqueles que não são, há um convite à conversão. Mariana perguntou também. Vamos lá. Qual a pergunta da Mari aqui? Tá. Essas pandemias podem ser um possível começo para um avivamento, visto que muitos verão sua verdadeira realidade espiritual nesse momento. Sim, o reverendo Hernandes ele tem essa opinião de que sempre, o Augusto também, os avivamentos eles sempre são precedidos de crises. Então, quem sabe Deus tem um avivamento para as igrejas cristãs, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. É possível, vamos orar para que seja isso mesmo, né? Que o Senhor esteja nos preparando para um grande avivamento. Todo avivamento foi precedido de crise, estamos em crise, então que o Deus possa derramar o seu Espírito de forma poderosa, né? Poderosa. Mais alguém aqui? Johnny. Embaixo dessa da Mari. Ó, embaixo da Mari tem mais uma pergunta do Johnny, né?
Isso, a Lila também colocou aqui. Muito bom, vamos lá, Johnny, mais uma. Tem uma outra. Quais são as áreas que a mocidade deveria se capacitar ou desenvolver que podem agregar para a comunidade? Primeiro já foi falado, né, a facilidade que os jovens têm com a questão das tecnologias. Eu acredito que é de suma importância ela forçar mesmo a barra de a igreja investir nisso. Forçar, claro, quando eu falo forçar, conversar, tentar fazer, talvez às vezes ter uma liderança que é meio fechada, que ainda não está aberta para isso, é fazer enxergar a necessidade. Outra é que os jovens possam desenvolver, né, essa potencialidade que tem de discipulado. Principalmente a gente precisa investir em discipulado, em materiais que nos ajudam a discipular, principalmente no trabalho tete a tete, no sentido de que cada jovem, né, ou cada líder dentro da juventude precisa acompanhar um outro, a ser líder de um outro e a buscar encontros em que a palavra possa ser compartilhada de forma informal e orar por situações, por problemas que são colocados e caminhar mesmo nesse sentido. Eu acho que a igreja ela precisa de uma juventude consciente do seu papel, tanto no sentido de um preparo intelectual como num preparo espiritual, porque temos aí uma juventude que foi criada na igreja, que muitas das vezes abandona a igreja quando começa a ir para as universidades e tal. A gente precisa, né, ter respostas para essa galera que está tendo um encontro, né, com o mundo lá fora e que não está vendo muito sentido na vida da igreja. Talvez em algum momento a igreja tenha falhado, né, que é em dar respostas para perguntas que estão sendo feitas de modo sincero. Então, se equipar na igreja, eu acho que a juventude pode ajudar muito no avanço da mídia e principalmente na formação de liderança através de discipulado, para que a gente consiga manter um cristianismo não de eventos. Veja bem, não sou contra eventos, tá? Mas que o foco seja na formação de lideranças e de cristãos saudáveis através de relacionamentos. Isso aí eu acho que o líder da mocidade ele pode buscar literaturas que vão ajudar, ou buscar líderes que possam ajudar, e ele vai formando um grupo pequeno de líderes, desses líderes vai multiplicando. Então é uma questão de uma formação em que se dá através da multiplicação, assim como Jesus, né, 3, 12, 70, então ele ia, de certa maneira, tendo esse relacionamento que ia se estendendo, ia se tornando mais abrangente. A gente precisa trabalhar dessa forma, fazendo com que cada membro da mocidade venha ter o compromisso de ser um discipulador, né, de ter alguém com quem ele possa orar, ouvir as questões, possa ajudar. Porque se ele faz isso, se todo mundo começar a desenvolver esse ministério, né, esse trabalho de apacentar, de cuidar, a igreja a gente vai ter menos perda e vamos ter mais resultado em termos de ter cristãos mais fortes e preparados para um tempo como esse. Amém? Vamos orar então, irmãos. Vamos lá, o pessoal está perguntando aqui. Vamos lá, Mariana de novo aqui. Após a pandemia, as igrejas podem começar a investir mais no discipulado. Perfeito, né? Isso, né? Acabei respondendo, pois percebo que deixamos de lado. Isso aí, perfeito, isso mesmo. Se voltar para o sacerdócio universal, né? E aí eu acho que cabe também aos pastores, aos líderes, ajudarem principalmente em bibliografias, né, superintendente de EBD e tal, em bibliografias que vão nos ajudar nesse sentido. Existem muitos livros bons que podem servir de ferramenta nesse processo. Mas o discipulado é uma coisa tranquila, que deve ser feita de forma muito natural, mas que alguns livros vão ajudar a gente a ter diretrizes e objetivos no modo de se fazer. Ok? Então, irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Mais uma vez eu quero agradecer muito mesmo a participação de todos vocês, de terem me ouvido aqui até esse dado momento. E tem só mais um aqui, né, que o Johnny hoje está com a corda toda. Na sua fala sobre escatologia, em sua opinião, o momento da pandemia infectada pela... É o princípio das dores, né? É o princípio das dores. Eu creio que é um princípio das dores. A tendência é que quanto mais nós vamos chegando próximo da volta de Jesus, as contrações, como de uma mulher que vai entrar em trabalho de parto, vão se apertando. Então, na minha perspectiva escatológica, as coisas tendem a piorar no nível mundial até nós entrarmos na grande tribulação. Então,
se prepare, tá? Se prepare para outros problemas. De repente não é pandemia, mas é outra coisa aqui, né? Tem mais uma pergunta aqui que a Josi, né, fez aqui. Muito boa pergunta, se eu acho que pode abandonar a teologia da prosperidade. Eu creio que a Josi fez essa pergunta. Pastor, o senhor acha que após a pandemia a igreja brasileira pode abandonar ou pelo menos diminuir essa busca pela teologia da prosperidade? O apelo do reverendo Augusto Nicodemos é que as igrejas que defendem a teologia da prosperidade repensem essa teologia. E eu acho que muita gente vai perceber sim que essa teologia não trouxe resposta para esse período. Então, eu creio que vai haver sim uma diminuição, e já está havendo pessoas que já estão pensando, refletindo, e as igrejas reformadas precisam estar também preparadas, ou até mesmo outras que não são reformadas, mas as tradicionais, as igrejas até pentecostais, históricas, precisam estar preparadas para poder trazer um alimento sólido para esse povo que de repente vai vir ávido e carente, né, de ser pastoreados, né? Então, mais uma vez, Deus abençoe a todos vocês. Beijo no coração, muito obrigado, Federação de UMP, obrigado por me ouvirem, e que Deus possa iluminá-los para que outros, né, encontros como esse sejam feitos e que pessoas sejam alcançadas, que haja realmente um tempo de crescimento, um tempo de reflexão e de repensarmos o ser igreja. Tá? Alan, te agradeço, a todos que estão aí à frente, a nossa irmã Bruna e toda a diretoria, que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Depois eu vou impetrar a bênção apostólica. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por esse encontro, por essa palestra, por esse momento que passamos juntos, e que o Senhor esteja abençoando a Federação de UMP e todas as sociedades internas das nossas igrejas, os nossos líderes, que todos possam pensar e repensar o ser igreja num tempo como nós estamos vivendo. Que essas palavras possam ajudar a nós termos um norte, a olharmos um pouco mais para aquilo que é essencial na nossa caminhada e nós nos encontrarmos como uma igreja relevante num tempo como esse. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os amados irmãos, com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Um bom domingo para todos vocês.